A paz do Senhor Jesus. O canal Som do Clarim traz mais uma pré-aula para a classe de adultos, lição de número 4, com o título O Ministério Avivado de Jesus, lição para o dia 22 de janeiro de 2023. A palavra de Deus, ela está em Lucas 4, 14 a 22, que é a nossa leitura bíblica em classe. Antes, nós vamos ver aqui o texto áureo e também a verdade prática. O texto áureo diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4, 14. A verdade prática diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. O texto de Lucas 4, 14 a 22 diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Nós vamos trazer subsídios importantes para essa aula de domingo, o domingo, dia 22 de janeiro de 2023. Será uma escola dominical abençoadíssima. O título é O Ministério Avivado de Jesus. Então, vamos aprender com o nosso Mestre Jesus como ter sucesso, como ter o avivamento do céu em nosso ministério. Eu sou o pastor Gildásio Bispo, esse é o canal Som do Clarim. Você que não é inscrito, inscreva-se agora. Clique nesse sininho vermelho aí no canto superior direito da sua tela. Inscreva-se e coloque a opção Todas, para que você receba nossos vídeos quando nós postarmos aqui. Estas lições desse trimestre falam sobre o avivamento. O tema geral é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Quero mostrar mais uma vez aqui as nossas lições. Deixa eu ver, a iluminação aqui está um pouco forte. Eu vou mostrar mais perto aqui. Bom, isso aqui, ó. Aviva a tua obra. A lição para o dia 22 de janeiro de 2023, a lição de número 4 é essa. O Ministério Avivado de Jesus. Então, nós pedimos aos professores, às professoras, que realmente reúnam suas classes e explique realmente como foi o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois vocês podem ouvir alguns alunos para que eles possam falar um pouco o que eles entendem, como foi o ministério do Senhor, que foi um ministério muito avivado.
O Salvador Jesus começou o seu ministério na Galileia e realizou o primeiro milagre em uma festa de casamento na cidade de Caná, lá em Caná da Galileia. Você pode observar isso em João capítulo 2, do versículo 1 ao 12. O primeiro milagre de Jesus ali num casamento. Jesus ensinou, pregou, curou os enfermos, libertou os oprimidos, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, segundo nos informa Lucas capítulo 4, versículo 14. Ele foi bem sucedido em todo o seu ministério, por quê? Porque pela virtude do Espírito Santo ele realizava a obra de Deus. Seu ministério causou um impacto tão grande que o povo dizia assim: mas não é este o filho de José? Como pode ser isso? Ele foi muito bem sucedido em seu ministério. Por quê? Porque teve uma vida debaixo da unção do Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele precisou orar, ele precisou da ajuda do Espírito Santo, nos deixando o exemplo. Para sermos vitoriosos em nossos ministérios, enquanto cristãos, nós precisamos seguir este exemplo do Senhor, para vivermos uma vida de unção e de poder, para sermos bem-sucedidos também. Jesus, ele foi realmente bem-sucedido, como nós já falamos aqui. Por quê? Porque a virtude do Espírito Santo estava sobre ele. Nós entendemos que sem o Espírito Santo, sem a virtude deste Espírito Santo de poder, nós não conseguiremos êxito. Jesus e o Espírito Santo. Observe aqui na lição, nessa primeira parte, como o Espírito Santo atuava plenamente na vida de Jesus. No nascimento do Senhor, o anjo Gabriel, ele disse o seguinte, está escrito em Lucas 1,35: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel, ele fala com Maria, antes do nascimento do Salvador. Nós vemos aqui o Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. A virtude do Espírito Santo desceu sobre Maria, envolveu o seu ventre, e o Emanuel, ele foi cheio do Espírito Santo. Então observe como no início o Espírito Santo atuou plenamente. No batismo, Jesus foi batizado nas águas do Jordão por João Batista, e quando ele saía das águas, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, observe a manifestação indubitável da Santíssima Trindade. O Pai bradou dos céus, o Filho estava sendo batizado ali por João Batista, e o Espírito Santo se manifestou ali naquele instante, até visivelmente em forma corpórea de uma pomba. Na tentação do deserto, pelo Espírito, o Senhor foi conduzido para ser tentado pelo diabo, e ali venceu o inimigo das nossas almas. E o Espírito Santo estava com Jesus. 40 dias e 40 noites teve fome, Mateus 4, 2. Em todas as investidas do diabo, Jesus foi vitorioso. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo era real na sua vida. No seu ministério terreno, o Espírito Santo, ele atuou de forma plena na vida do Senhor Jesus. Cerca de 30 anos, Jesus desenvolveu seu ministério e foi vitorioso, realizou milagres, prodígios, anunciou o reino de Deus, e assim o seu exemplo fica para todas as gerações. Ele é o Filho de Deus, nosso Salvador bendito. O Espírito Santo estava com o Senhor durante todo o seu ministério. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados
de coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, com uma disposição para submeter-se à vontade do Senhor nosso Deus. Salmo 34, 18, você pode conferir isso. Então, na segunda parte da lição, Jesus e a oração em seu ministério. A oração foi primordial na vida do Senhor Jesus. Vamos ver aqui o valor da oração. Essa oração modelo, chamado Pai Nosso, que Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, ele deu o exemplo da oração do Pai Nosso, aparece em duas versões nos evangelhos. A primeira em Mateus 6, versículos 9 a 13, e a segunda em Lucas 11, 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte, lá no Evangelho de Mateus. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, não é? Mas revela o coroamento de uma vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso. O Pai Nosso não é uma oração que vai servir de amuleto, de patuá, não é uma oração fechada para ficar orando 5, 10, 15, 20 vezes repetindo. A oração ali ensinada por Jesus, ela dá um parâmetro como deve ser a nossa atitude na oração. Dessa forma, uma pessoa avivada dirige-se ao Pai como Pai Nosso. Meu Pai, Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Então ele santifica, ele através do Senhor Jesus vai a Deus e diz: santificado seja o teu nome. Ele deseja a vinda do reino de Deus, porque está ali na oração modelo, deseja a vinda do reino, anela por viver a vontade de Deus e a cada dia a sua dependência. Como está escrito ali: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Confessa seus pecados, pede perdão, suplica por proteção a Deus para a sua vida, para a sua família, e também ele pede que o Senhor ele venha em socorro dos demais, das pessoas também, não é só dele, da sua família. Ele ora por todos. E essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus, quando ele diz: teu é o poder e a glória para sempre. Então, é um modelo de como nós devemos nos comportar na oração, como nós devemos orar. Uma vida de oração. Para termos êxito, precisamos ter uma vida de oração. No Evangelho, ou nos Evangelhos, podemos perceber várias ocasiões em que o Senhor demonstrou ter uma vida de oração. Orou para escolher os discípulos, fez oração de gratidão por Deus, por Deus ter revelado aos humildes. Ele orou ao enviar os 70 discípulos. E nós aprendemos com Jesus a importância da oração, de uma vida inteiramente entregue à oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, o Senhor Jesus buscava comunhão com o Pai por meio da oração. Nós devemos também buscar, através da oração, essa comunhão contínua e diária. Além disso, sua vida de oração no Getsêmani também nos ensina que a vontade do Pai sempre é a melhor. Senhor, não faça-se a minha vontade, mas a tua. Na última parte da lição, queridos professores, alunos, observem que uma vida na unção do Espírito é suficiente. A unção, ela faz a diferença. Com unção, nós nos referimos a uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo, semelhança da atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Uma vida de unção no Espírito. Então, semelhante à vida de Jesus com o Espírito Santo, então nós precisamos viver isso, com essa experiência, através da oração com o Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia, ela ordena orar sem cessar. O obreiro, em muitas vezes, ele se sente
incapaz, mas com a unção do Espírito Santo na vida, os obreiros eles podem exercer seu ministério, tanto de liderança administrativa, ensino, ou até mesmo na música cristã, com a unção do Espírito Santo, e isso será o suficiente para ele ser bem-sucedido. É muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas, mas com a renovação do Espírito Santo, nós haveremos de estar sempre renovados, buscando cada dia servir melhor ao Senhor. A unção do Espírito na vida do cristão, falamos aí na vida do obreiro, que é primordial, nós precisamos, mas também os membros em geral e os congregados precisam da unção do Espírito Santo. Viver uma vida na unção do Espírito Santo é privilégio. É privilégio. Não é apenas para obreiros, para líderes, mas para todos. Para você que é membro, você que é congregado, você precisa também da unção do Espírito Santo. Então, para isso, a nossa vida deve estar debaixo da graça de Deus e nós devemos pedir essa unção do Espírito, certo? Exerceremos, então, influência poderosa em nossa família, onde nós estudamos, no local de trabalho ou em qualquer esfera da sociedade. Nós exerceremos diferença porque o Espírito Santo está conosco, certo? Assim seremos testemunhas poderosas nesse mundo quando estivermos debaixo da unção do Espírito Santo. Jesus teve uma vida de serviço sob a confirmação do Espírito Santo. Nesta lição, nós vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para poder desenvolver seu ministério, por que não eu? Por que não nós? Claro, muito mais nós precisamos. Então, vivamos, pois, uma vida de serviço na casa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Que o Espírito de Deus nos confirme como homens que foram chamados para exercer com poder a chamada e o ministério ao qual nós fomos encarregados pelo Senhor. Tá bom? A todos nosso muito obrigado pela atenção. Nós queremos finalizar aqui agradecendo pelo carinho, por sua atenção. Muito obrigado, tá certo? A todos nosso muito obrigado de coração. Estaremos orando nesse instante. Vamos orar, apresentar nossos alunos, nossos professores e as nossas classes de adultos das nossas EBDs. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor, pela alegria de estar aqui sendo um instrumento nas Tuas mãos. Pai, eu te agradeço pelo privilégio de transmitir a Tua palavra, que a Tua palavra chegue aos corações, que vidas sejam libertas pelo poder do Teu Evangelho, que o Teu nome, Senhor, seja glorificado, que as classes de escola bíblica dominicais recebam reforço para a aula dos domingos, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço e te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até uma próxima pré-aula.